o Vini Júnior na temporada passada, e são vários os jogadores que na seleção não performam como no clube. O grande desafio do Ancelotti é esse, é montar um esquema, montar um time que a gente possa ter outra impressão. Você acha que o Ancelotti vai conseguir finalmente trazer o Vinícius Júnior do Real Madrid para a seleção brasileira? Pior que nessa temporada o Vini não tá tão bem, né? E sim. tem uma super interrogação sobre o Rodrigo. O Rodrigo não entrou ontem no jogo. Entrou um moleque da base que perdeu um gol cara a cara e o Rodrigo não entrou. E o jogo estava pedindo, né? Precisava de força ali na frente para o Real Madrid tentar um empate. E, enfim, são interrogações. Mas a gente aposta porque o Richarlison viveu também um grande momento na carreira dele com o Ancelotti lá no Everton. O Vini Júnior na temporada passada, e são vários os jogadores que na seleção não performam como no clube. O grande desafio do Ancelotti é esse, é montar um esquema, montar um time que a gente possa ter outra impressão. Até quando você discute com a galera que gosta de futebol, mas não acompanha o futebol europeu a fundo, a galera tem a impressão dos jogos de seleção e fala, pô, esse cara aí não joga nada, esse cidadão aí, pô, não faz nada. No fim das contas, o que a gente acredita é, a partir do momento que a seleção tiver um time de verdade, um time na acepção da palavra, coletivamente bem, é natural que as peças passem a render mais e aí joguem um futebol mais próximo do que jogam nos seus clubes. Sim. Que é o que justifica, assim, porque toda essa discussão, eu entendo, eu concordo que não temos talento como décadas passadas. Travou de novo aí. Tá ruim aqui ou tá aí? Fala de novo que travou de novo. Fala, toda essa discussão, aí travou. Toda essa discussão em torno de qualidade da geração, será que a gente tem material suficiente para ganhar uma Copa? Com certeza a gente tem menos material humano, mão de obra qualificada do que outras décadas. Sem dúvida. Isso, com certeza. Mas a gente compete agora contra... A gente não compete contra o Brasil de 2002 e de 2006. A gente compete contra a Espanha, a Inglaterra de 2026, a Alemanha, a Argentina. Então, a gente precisa ser melhor que elas, ou às vezes é um mata-mata, você não é nem melhor. Você ganha por circunstâncias do jogo, né? Que é o que uma Copa do Mundo oferece. Então, eu acredito que vai melhorar sim, ele vai encontrar um time, não sei se vai dar tempo para estar do jeito que ele quer, do jeito que a gente espera, mas vai melhorar porque a gente estava se enfiando num buraco muito grande com o Dorival, cara, estava muito lamentável, e aí é isso, é a impressão de que ninguém presta, mas você olha na Europa, os caras estão jogando na Europa. É verdade, e bem, né, e tendo bons resultados. O que você acha que vai mudar da seleção, assim, em termos de nomes, né, do que vinha sendo convocado para agora? Quem você acha que a gente pode esperar de surpresa, entre aspas? Não necessariamente surpresa, porque, por exemplo, o Richarlison, digamos que o Richarlison fosse convocado. O Richarlison seria uma surpresa, eu acho, porque ele quase não joga lá no Tottenham. Sim, seria assim, pelo nome, né, pela proximidade ali com o Ancelotti, talvez. Mas quem você acha que pode vir de surpresa aí, na sua opinião? Cara, também não seria uma surpresa, mas o Casemiro, vamos lá, o Casemiro eu acho que volta com moral, porque também já estava sendo cogitado um retorno do Casemiro, porque ele passou a jogar muito bem de fevereiro para cá, pelo Manchester United, e eu sinto que a CBF também, a seleção brasileira, sente falta de uma liderança dentro de campo, né? Algo que o Casemiro também entregava, né? O Casemiro foi capitão da seleção brasileira. Então eu acho que o Casemiro é uma volta até meio óbvia. Eu vou ficar surpreso até se ele não voltar. Agora, de nomes novos, assim, difícil, porque o Endrick eu não imagino indo, porque o Endrick está sem moral também lá no Real Madrid. Será que ele vai chamar... Quantos jogadores do futebol brasileiro ele vai chamar, né? O Estevão tem que chamar, vai chamar o Pedro, né? O próprio Pedro, pô, surpreendeu nos últimos 2 jogos do Flamengo que um saiu no intervalo, o outro só entrou aos 80 e tantos minutos. Isso. Tem uma questão física ainda também para evoluir até lá, até a convocação. E a convocação já é daqui a 2 semanas. Pois é. Vamos acompanhar, assim, mas nome certo para cravar, eu acho que seria a volta do Casemiro e talvez até no time titular da seleção. A gente tem uma curiosidade, porque o time titular também pode mudar bastante da seleção brasileira.
Sim, sim. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? O pessoal tá falando aqui no chat sobre o Antony. O Antony também pode voltar, né? Pode, porque tá num momento maravilhoso também no Bet. Só que o Antony é uma concorrência pesada. Ele é ponta direita, concorre com Estevão. Aí se o Rafinha for jogar ali, né? O Rafinha no Barcelona não joga mais ali, mas na seleção jogava. Tanto que na Copa do Mundo foram o Rafinha e Antony. Tem, Rodrigo, né? Para mim, uma vaga, Savinho, para mim, uma vaga é do Estevão. O Estevão tem que ir, porque é o maior teto, é o cara que já tá jogando muita bola. É o nosso Lamine Yamal, guardadas as devidas proporções, mas não sei se o Antony iria justamente pela concorrência, sabe? Sim. Você acha que o Neymar, se ele voltar, o que tu pensa nessa... Pois é, porque uma das coisas que dizem que nos bastidores, eu não sei se é verdade, mas dizem nos bastidores que um dos motivos da seleção não ter ido para o Jorge Jesus foi um veto da família, né, do Neymar e tal, não sei o quê. O que você acha disso? Se é verdade, se você sabe de alguma coisa, e assim, e o Neymar nessa história, será que volta? Eu sei que é difícil, é previsão, né? Não tem uma ciência exata, mas o que você acha do Neymar aí nesse meio todo? Não deve dar tempo, né, para ele voltar agora. Não, agora não. Então, eu estava muito esperançoso que o Neymar pudesse jogar a data FIFA de março e também pudesse jogar agora a data FIFA de junho, porque na minha cabeça ainda faz sentido um time com o Neymar, que é o nosso extra classe. Lógico. Mas cada vez menos eu alimento essa esperança, porque o Neymar não dá mostras de que ele consegue ter uma sequência dentro de campo. A partir do momento que ele tiver essa sequência, isso acontecer, ele passar a jogar com regularidade e bem, é natural que ele volte para a seleção brasileira em outro, talvez como um falso 9, porque aproveitando que a gente não tem um centroavante né, entre os melhores do mundo hoje, e aproveitar que o Neymar virou um cara mais cerebral, né? Aí isso já desde a época do PSG. Então a gente também, de repente, talvez possa ter o Neymar como um falso 9, abrindo espaço para a infiltração de Rafinha e Vini. Seria um trio interessante ali de ataque. Mas para isso o Neymar precisa jogar, cara. Eu sei que muita gente já não tem fé no Neymar e eu super entendo, porque as pessoas estão sentindo isso, estão vendo acontecer diante dos olhos e até com uma proximidade maior, porque agora é Santos, né? Então a gente acompanha o noticiário até de maneira menos supérfluo, né? Mais concreto, né? Sem querer, né? A gente vê até sem querer, né? Exato. Então, eu entendo quem não tenha mais esperança no Neymar. Eu ainda tenho por, assim, é o nosso diferente. É o nosso extra classe, então não tem por que abrir mão dele. Se o Neymar quiser abrir mão, beleza, né? É uma escolha dele. Parece que ele quis em algum momento e está pagando por isso. Mas eu ainda vou sonhar, e eu acho que o Ancelotti também deve sonhar, porque facilitaria a vida dele também, tá? O Neymar é craque, isso ninguém tem que discutir. Não, sem dúvida, eu tô contigo também. Eu sou Team Neymar. Eu acho que a seleção brasileira tem grandes jogadores, não é, como você falou no início, não é uma geração perdida, não é, enfim. Tem Vini, tem o Rafinha que tá jogando muita bola, tem muitos jogadores bons. O Gerson aqui no Brasil também, que também tá jogando muito bem. Mas o Neymar é o extra classe, e uma seleção para ser campeã, ela precisa desse extra classe, e eu não consigo lembrar, talvez a Alemanha, né, a Alemanha, de 2014, com certeza. Mas outros times, eu não consigo lembrar de um time que não tenha tido, de fato, extra classe. Né? A Itália, em 2006, teve um Cannavaro ali fazendo uma Copa absurda, mas para a gente citar aqui jogadores, principalmente do meio para frente, né, que ganha jogo, decide jogo, a Itália também não teve. A Espanha tem os meio-campistas geniais, super extra classes, craques, gênios de bola, o Xavi e Iniesta principalmente, e vários outros grandes jogadores em várias posições. Mas é isso, é que o Brasil se acostumou muito a ganhar Copas com figuras centrais, né, com craques. Isso. Mas saibam que a gente também pode ganhar a Copa sem, né? Se a gente ajustar o nosso time, né? Não tem uma fórmula perfeita, senão eu já teria comprado
já estaria vendo uma fórmula de como ganhar uma Copa do Mundo. E lógico, isso são 8 jogos, né? Agora é 8. Vão ser 8 jogos, então eu conversei com o Rica também no mesmo dia do PVC, né? A gente falou, são 8 jogos. Se o time encaixa, ninguém segura, porque é muito rápido, né? Você não tem muito tempo para treinar, não tem muito tempo para escalar, e a gente precisa de um cara que tenha essa inteligência de conhecer. E é importante também, um outro aspecto também do Ancelotti, né? Ele não só conhece os jogadores brasileiros, pelo menos os que jogam na Europa, mas conhece toda a Europa. Enfrentou todo mundo que vai estar na Copa do Mundo, nas seleções e tudo mais. Então ele sabe como essa galera joga. Tudo bem que na seleção alguns jogam diferente e tal, mas, pô, isso também é um diferencial, né? Não, ele tem 65 anos, ele está saindo do Real Madrid, não é como assim, se ele já estivesse, vou me aposentar depois da Copa de 2026. Não, é um cara que ainda tem lenha para queimar. Sim. E essa transição de futebol de clube para seleção é interessante também, porque é um mundo novo para ele. Ele não vai ter mais o dia a dia, aquelas relações, né? Ele talvez tenha que visitar bastante. Nem sei como é que, se ele vai morar no Golden Green ou se ele vai ficar muito na Europa, vem para cá pontualmente, vai ficar visitando os jogadores na Europa. Tudo bem que agora é período de férias lá, nem faz sentido, mas setembro, outubro, novembro, com certeza faria. Ele é um cara muito de relações, né? Ele é um cara muito amigão dos brasileiros, todo mundo fala que ele, Kaká, Ronaldo Fenômeno, todo mundo cita histórias com ele, mas eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Eu gosto dessa ideia de, ele realizou tudo que tinha para realizar em clubes, é o maior campeão da história do Real Madrid, é o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, é o cara que ganhou as principais ligas nacionais, nas 5 principais ligas da Europa, França, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra. Assim, o cara meio que zerou o que tinha para zerar de futebol. 65 anos, preciso ainda desse dia a dia aqui de treino? Deixa eu, vamos lá morar no Brasil um pouquinho, Rio de Janeiro, treinar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, é algo muito pesado. Então, não é como se o Ancelotti tivesse vindo aqui para constar, sabe? Vou só lá para encerrar a carreira e pronto. Como foi meio que o Fábio Capello na Inglaterra. Sim. Vou lá ganhar o meu dinheiro e é isso aí, seus otários estão me pagando muito. Eu acho que o Ancelotti ainda tem um tesão também. Não tanto quanto o JJ teria, porque isso aí estava se oferecendo há muito tempo, mas o Ancelotti eu acho que chega com vontade para fazer um trabalho legal. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link está aqui embaixo na descrição e não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?